Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula da semana 4 de ensino religioso na página 165. Coloquem o dedinho no título e vamos ler juntinhos. O tema é Mesquitas e Sinagogas. Caro estudante, nessa semana você vai identificar os espaços e territórios religiosos como lugares de encontros que reúnem as pessoas para louvar, agradecer, celebrar e realizar seu encontro pessoal e comunitário com o transcendente. No mundo existem vários espaços religiosos, templos, igrejas ou comunidades religiosas, que são consideradas lugares sagrados. Neles, as pessoas se reúnem para juntos refletirem sobre os ensinamentos da sua tradição religiosa, para falarem com o transcendente e aprenderem como é possível colocar em prática os valores de sua tradição religiosa. Essa semana veremos fotos de espaços de culto para o islamismo, mesquitas e o judaísmo, as sinagogas. Mesquitas. Uma mesquita ou masjid é um lugar de adoração no Islã. É onde o povo islâmico ora diretamente a Alá, conhecido como Salá. O termo masjid pode ser traduzido para o árabe como local de culto ou prostração na oração. A prostração feita a Alá é chamada de sujud. Cada oração é liderada pelo chefe da mesquita, também conhecido como imã. De acordo com o Islã, o mundo inteiro é considerado como um masjid, exceto por banheiros e cemitérios. A mesquita ou masjid emite os chamados de oração e o namaz é dado pela mesquita através de oradores. Mesquitas são conhecidas por suas cúpulas, elaboradas minaretes e salas de oração. Além de orar, o masjid também é considerado um centro de informações, educação e solução de controvérsias. O salão das orações, ou musala, não possui qualquer móvel, como cadeiras ou bancos. Para permitir que o maior número de crentes possam ocupar o recinto, devido à posição do Islã da representação de figuras humanas, o salão possui nenhum tipo de figura religiosa ou de qualquer outro tipo para que o crente possa fixar totalmente sua atenção a Deus. Ao lado oposto da entrada fica o muro Gibla, que fica sempre posicionado numa linha perpendicular à cidade de Meca. Os crentes rezam em filas paralelas à Gibla, virados na direção de Meca. Todos os muçulmanos adultos devem rezar em público 5 vezes por dia, se colocando na direção de Meca. A maioria das mesquitas oferece as 5 orações diárias, enquanto as menores oferecem apenas algumas delas. Não é necessário que o muçulmano realize todas as suas orações na mesquita, mas sim junto com outros muçulmanos. Durante o mês sagrado do Islã, o Ramadã, em que os muçulmanos praticam jejum durante o dia, as mesquitas celebram a refeição de quebra do jejum após o pôr do sol. Muitas vezes a comida é oferecida pelos membros da comunidade. Nessas ocasiões, as mesquitas costumam convidar os pobres a comer. O islamismo prega que os homens e as mulheres devem ocupar lugares diferentes dentro do salão das orações, com as mulheres atrás dos homens. Segundo o profeta Muhammad, as mulheres deveriam rezar em casa, quando dizia que a melhor mesquita
para as mulheres é a parte interior das suas casas. Sinagoga. Uma sinagoga é um lugar onde o povo judeu adora a Deus, conhecido por eles como Yahweh. Existem vários nomes para os locais de culto judaicos. Sinagoga é um dos termos que se referem a um templo judaico. É basicamente uma casa de oração, onde os judeus se reúnem e rezam juntos. A palavra sinagoga foi derivada da palavra grega sinagoga, significando aprendizado conjunto ou treinamento. As sinagogas têm salões grandes, pequenos e sociais para oração. Tem um grande espaço que só pode ser usado para orações, mas não é necessário que as pessoas vão lá para adorar. A sinagoga parece mais uma igreja. Todas as sinagogas possuem um tebá, uma mesa central de onde a Torá é lida e outras orações são presididas. Oposto a ela encontra-se a Arca dos Rolos da Torá, chamado em hebraico de Reikal, posicionada para o monte do templo em Jerusalém. Muitas sinagogas mantêm uma lâmpada acesa continuamente, além de menorás. Embora as sinagogas possam ser decoradas, retratos tridimensionais são vistos como violação da Torá. Os assentos são geralmente arranjados ao redor da tebá e da arca. Em sinagogas ortodoxas se observam o mechitzá, separação de gêneros. As mulheres ou ficam em balcões, alas separadas com barreiras, fundos ou assentos designados distintos dos homens. Alguns elementos são opcionais. Há em várias sinagogas um dossel, sobre o qual são realizadas cerimônias matrimoniais. Algumas sinagogas preservam um assento reservado ao profeta Elias. Os arquivos das sinagogas genisas são importantes fontes para a preservação da história judia. Salvo raríssimas exceções, como a sinagoga portuguesa de Amsterdã, não há órgãos ou outros instrumentos musicais nas sinagogas ortodoxas. Em sinagogas reformadas e liberais, passou a ser comum o uso de música instrumental nos serviços. Vamos para a questão número 1. Pesquise no texto acima as principais diferenças entre as mesquitas e sinagogas e responda as perguntas a seguir. Então, turminha, por hoje é só. Vocês vão caprichar na letrinha e depois mandar foto das atividades aqui, tá bom? Vou ficar aguardando. Beijos, fiquem com Deus.